Você acredita em simbologia? Você gosta de observar os astros e ver os signos que eles representam? Ou você já dormiu, teve um sonho e acordou no outro dia no Google pesquisando o que significava aquilo que você sonhou? Se você é uma pessoa que acredita em todas essas coisas, não se preocupe, não tem nada a ver com o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre o simbolismo nas artes, um movimento no final do século XIX que tem um pouco a ver com aquilo que eu falei no início, mas nós vamos ver como vai funcionar no aspecto artístico. Então, vamos nessa viajar um pouco nas simbologias. O final do século XIX foi um período com muitos movimentos artísticos desenvolvidos a partir de novos ideais. De início nós temos aí os movimentos que seguiam uma teoria cientificista, positivista, onde tratava as artes como um modelo voltado para as ideias sociais, as coisas que precisavam de uma experiência, as coisas que precisavam de uma comprovação. É assim que nós vamos ver os movimentos do realismo, do naturalismo e do parnasianismo, movimentos tratando a arte como fontes de representação do real ou simplesmente fontes de uma representação estética. Agora, nós vamos adentrar em um período onde nós vamos imaginar algo totalmente oposto. Nós vamos trazer uma realidade paralela a essas ideias cientificistas, que é o que nós vamos chamar de simbolismo. O simbolismo é um movimento que vai trazer à tona as coisas do imaginário, vai trazer à tona a subjetividade humana. Tudo isso é desenvolvido a partir de uma relação interior do ser. Os simbolistas eles acreditavam, diferente das artes voltadas para o cientificismo, que a arte ela precisava ser uma fonte de expressão do interior, uma fonte de expressão da imaginação, da subjetividade. Eles não acreditavam que a arte era simplesmente uma representação do real, ou simplesmente algo estético, mas sim algo que diria muito mais. E aí é muito comum você ouvir, dentro do aspecto do simbolismo, as palavras evocar e sugerir. O simbolista ele acredita que as artes provocam uma reação ao nosso olhar e principalmente provocam uma reação ao nosso subconsciente ou ao nosso inconsciente. Nesse período, o nosso amigo, aquele amigo para todas as horas chamado de Freud, que vai descobrir algumas coisas e vai elevar alguns estudos em relação à psique humana, analisando, ele está pesquisando e desenvolvendo um conhecimento acerca das zonas cerebrais. E dentre elas, nós vamos encontrar o inconsciente. Esse inconsciente guarda informações, bloqueia informações que seriam talvez danosas para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Mas todas essas ideias propostas em relação à psique vão ser materializadas dentro da produção artística. O simbolista ele acredita que os símbolos representam e podem sugerir significados. Por exemplo, você já deve ter visto em alguma série ou algum filme, ou se você já fez alguma sessão psicológica, alguns psicólogos mostram alguns cards com algumas sombras, algumas imagens e pede para que você revele e diga o que você está vendo por meio daquilo. Essa é uma das formas de revelar conceitos do subconsciente, onde você vai ver aquela imagem e vai tentar detectar, vai tentar externalizar essas informações que estão dentro dessa zona na qual nós não temos acesso. Mas, deixando a psicologia um pouco de lado, vamos imaginar alguns símbolos. Por exemplo, quando você observa esse símbolo aqui, o que te vem à memória? Quais são as relações que são associadas a uma vela? Você pode talvez imaginar que a vela represente morte. Ou talvez você possa imaginar que a vela ela represente uma ideia de luz, de iluminação. Ou talvez te lembre algo em relação à religião. No meu caso, quando eu penso em vela, eu lembro do meu ensino médio. Porque foi só o que eu fiz durante o ensino médio inteiro, segurar a vela para os meus amigos. Mas deixando de lado esse trauma do ensino médio, que eu não tenho mais, porque agora eu não ando mais com amigos que são casais, nós vamos ter essa representação. Então é uma imagem, é um símbolo que traz um significado. Quando nós vemos a maçã, o que te lembra? Você pode dizer: Anderson, a maçã representa uma fruta. Massa, troféu joinha pra você. Porém, nós temos outros significados também. Por exemplo, nós não sabemos qual foi a fruta que Eva comeu e deu para o Adão. Mas, devido a um contexto cultural, nós trazemos a ideia de que foi a maçã. Então, a maçã é o símbolo de luxúria, é um símbolo de desejo. Quando nós olhamos, por exemplo, capas de filmes e séries, dentro dessas temáticas mais de sensualidade, nós temos a maçã como representação. Por exemplo, o grande ícone do cinema chamado Crepúsculo.
Ok. Se você for olhar o livro, a capa são duas mãos segurando uma maçã. Deve ter alguma simbologia em relação ao desejo? Pode sim. Ou pode ser só uma capa, nunca sabemos. É essa a ideia do simbolismo. O símbolo, ele vai sugerir um conceito e vai te deixar imaginar o que é. Esses símbolos são colocados nas imagens, nas artes como imagens e nas artes literárias desenvolvidas como palavras para evocar, para sugerir significados. É preciso a gente entender que, além da subjetividade, nós vamos valorizar o imaginativo. Nós vamos ter quadros onde vai beirar situações muito parecidas com a vanguarda do surrealismo. Por exemplo, Aranha que Chora, desse autor aqui, você vai ver que beira o surrealismo. O Jardim da Morte vai trazer uma simbologia diferente. Perceba que o quadro não representa o real, o quadro representa algo imaginário, que é anticientificista, antipositivista, voltada para o simbolismo, onde, por exemplo, nós temos a ideia do esqueleto da caveira, talvez como uma sugestão de morte, talvez como uma sugestão, e as plantas, né? Já que é o jardim, os mortos, preservando aí as plantas, que é uma representação de vida também, talvez a gente traga esse paradoxo entre a vida e a morte. Olha só como consegue sugerir, olha só como consegue trazer algumas ideias. Quando a gente traz para a arte literária, nós vamos entender que esse simbolismo vai ser representado através das palavras. Os poetas vão trazer palavras que vão evocar, que vão sugerir significados, que vão te fazer pensar sobre o que é possível significar ou sobre o que não é possível significar. Claro, você vai conseguir entender os símbolos partindo do contexto. Não tem como eu olhar um símbolo ali e dizer que é um alienígena que está planando sobre a Terra. É muito aleatório. Mas a sugestão vai ser voltada para aquilo que o texto ele propicia. Algumas características são importantes no texto simbolista. A presença de neologismo ou de vocabulário mais arcaico. O simbolista ele adere a essas situações. Nós vamos falar aqui do caos interior humano. Então nós vamos revelar muitos conceitos, né, desse mergulho interno. O simbolista ele tem essa convicção. Ele utiliza da arte muitas vezes como uma forma de autoconhecimento, como uma forma de materialização desse caos interior que o atormenta. Ele coloca na arte uma externalização daquele caos que ele observa dentro de si para conseguir tentar organizar os seus sentimentos. Ele acredita que a arte ela é muito mais do que uma expressão do real. Usar a arte para simplesmente expressar uma estética é perder o valor da arte. Eles vão valorizar a ideia do mistério, a ideia da solidão, a ideia dos momentos de conflitos, a loucura. Por quê? Porque são momentos que nós externalizamos esse caos interior. Por isso que nós caracterizamos a literatura simbolista como um texto individualista, mas não porque ele pensa só em si, mas porque ele vai se auto-investigar. Apesar que tem pessoas por aí, né, que sabem mais da vida dos outros do que de si mesmo, mas nesse caso, o autoconhecimento é importante para o simbolista, então ele vai valorizar esses aspectos. O que é importante tratar também é que aqui no simbolismo nós vamos trazer uma liberdade em relação à estética da poesia. Nós vamos trazer agora a possibilidade dos versos livres, versos sem rimas, mas automaticamente nós vamos trazer uma harmonização dos versos através das figuras sonoras, a aliteração, a assonância e a paronomase. Então o texto agora ela terá uma proximidade com a música, ela terá essa harmonia, como a gente vê no poema do Cruz de Souza, vozes veladas, veludosas vozes. Essa sonoridade do V sendo repetido para representar a vibração da corda do violão. Olha só que interessante. Alguns autores são importantes no contexto geral e mais específico do Brasil. De início, a gente tem o Charles Baudelaire, um autor que inicia o simbolismo na França com os seus poemas e que também implementa um processo de poesia moderna, que vai trazer uma caracterização de uma nova poesia. Ele participa desse processo de transição modernista, enxergando e trazendo as suas impressões acerca daquilo, mas ele tem uma obra muito interessante chamada Flores do Mal, que ele vai trazer um pouco da essência humana e ele vai dizer que o homem, genuinamente, ele é mau, ele pratica as más ações e talvez qualquer ponto de bondade que tenha é devido a um processo de estímulo externo. Outros autores importantes e agora autores brasileiros é o Cruz de Souza e o Afonso Guimarães.
Cruz de Souza foi um autor negro desse período final do século XIX, que viveu num período pré- e pós-abolicionista e presenciou e vivenciou na pele o próprio preconceito racial. Ele perde os seus filhos e a sua esposa, então ele convive sozinho durante um período. E aí ele utiliza da arte como a externalização desses seus sentimentos, dessa sua dor. Um dos pontos que o simbolista trata muito é sobre a morte, sobre a questão da transcendência, e ele traz poemas falando sobre os aspectos da escravidão, aspectos sobre essas mazelas que o conceito de escravidão trazia para a sociedade e principalmente para os negros. Uma outra coisa interessante que Cruz de Souza tem é o seu fascínio pelo branco. Nós vamos enxergar muitos símbolos que representam o branco, e muitos dizem que essa simbologia pode ser uma ativação do seu inconsciente em relação a todo o preconceito que ele sofria em relação à sua cor. Um outro poeta também importante é o Afonso Guimarães, que também traz essas relações de transcendência, de morte, mas ele traz aspectos em relação à loucura, e também ele traz aspectos em relação a quesitos religiosos, como no poema Catedral, onde ele vai tratar sobre um processo de transição emocional a partir da ideia da morte de alguém. Então percebam que os simbolistas têm uma perspectiva diferente dos românticos da segunda geração. E é importante a gente entender isso. Os simbolistas, eles sofrem devido ao seu contexto de vida, mas eles utilizam a arte como uma forma de entender a situação e buscar uma melhora. Os românticos da segunda geração, não. Os românticos, eles observavam aquele sentimento, eles idealizavam, construíam uma perspectiva a partir daquilo e persistiam nesse sentimento por um motivo de escolha. E a gente vai perceber uma densidade diferente dentro das poesias. Então, a partir de agora, é importante que você olhe para todos os momentos da sua vida, olhe para as circunstâncias e reflita quais símbolos eu estou externalizando para as pessoas. Ou o que os meus sonhos representam? Será? Não sei. E aí, fica para uma consulta psicológica, não comigo. Sabe o que é um símbolo importante? Esse daqui, ó, do joinha. Deixa o teu joinha no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, divulga pra galera, deixa dicas no comentário aí, o que você quer saber mais sobre linguagens e redação, pra gente fazer um vídeo especialmente pra você. E não esquece, dá um play no Já Passei.